Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu sou o pastor Carlos Henrique. Estamos aqui nesta fé para gravar mais a nossa live, nessa sexta-feira abençoada, em nome do Senhor Jesus. E tenha certeza que Deus muito vai falar aos nossos corações, porque Deus é aquele que sabe cuidar daquele que Ele criou, né? Deus nos criou, então Deus sabe muito bem cuidar de todos nós. É isso que Ele tem feito a cada dia, quando Ele ministra a palavra dEle aos nossos corações, e nós cremos, e nós a praticamos, e nós vemos que Ele favorece, né? Ele cuida daquele que se refugia nele, daquele que espera nele. Esse tem recebido os cuidados de Deus, né? Então, quando Deus dá uma palavra ao teu coração, creia nela, confia nela. Quando Deus lhe dá uma promessa, não se dê por vencido enquanto você não ver a promessa se cumprir, né? Boa noite, irmã Cida, irmã Érica Mello, Deus abençoe. Não se dê por vencido, não. Promessa, ela se cumpre, mas o tempo é dado por Deus, né? Ele dá a promessa, mas o tempo tem que ser dele, porque a promessa é dele. Então cabe a nós acreditarmos, confiarmos nele e esperarmos. Mas o que eu faço, pastor? Vai viver na sua vida, na fé. Boa noite, irmã Liana, Deus abençoe aí toda a sua casa, em nome de Jesus. Vai viver na fé sobre aquilo que Ele te prometeu. Irmã Cícera Mendes, forte abraço aí. Irmandade de Americana, Deus abençoe a todos. Dá um forte abraço no Gaúcho aí, toda a sua família, em nome de Jesus. Então viva a sua vida, cada dia viva a sua fé, cada dia louva a Deus, glorifica a Deus, sendo o dia bom, sendo o dia não tão bom assim, vamos viver a fé, porque é pela fé que a promessa se cumpre. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um relato que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. Havia lá os cananeus, né, um povo muito idólatra, né? Então Deus iria tirar aquele povo daquela região, daquela terra, e ia dar aos filhos de Israel como promessa, né? Tiraram ele dos cativeiros e foram levando ele para a terra que manava leite e mel. Qual é o plano de Deus hoje? Hoje Deus está nos tirando desse mundo para nos levarmos para a vida eterna, né? Porque esse mundo verdadeiramente é um Egito, né? Ana Karen, Mariano, Deus te abençoe, Ana Karen, irmãzinha lá de Americana. Forte abraço aí a toda a sua família, em nome de Jesus. Então Moisés chama os espias e dá uma ordem para eles, né? Porque havia uma promessa. Aí está escrito lá no livro de Números, lá no capítulo de número 13, vai dizer assim, versículo 1, ó. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha como Deus ele é. Envia homens que espiem a terra de Canaã. A terra de Canaã era a promessa. Mas por que espiar? Para você crer. Porque o que eles iam ver, eles iriam ter que crer. Claro que não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Mas muitas situações têm abalado muito cristão por aquilo que ele está vendo. Aquilo que você vê sempre vai te gerar uma reação. Entendeu? Agora vai depender da sua atitude, da sua ação contra a reação. Então, por que Deus já não deu logo e mandou espiar? Porque Deus tinha que experimentar a fé. Você precisa da bênção, mas Deus tem a bênção para te dar. E o que Deus precisa fazer para você dar a bênção? Provar você na fé. Né? Provar na fé, porque uma fé provada é uma fé beneficiada. Porque Deus poderia dá-la. Vai lá, entra lá, já saiu lá do cativeiro mesmo. Vai lá, toma posse lá e está tudo certo. Não, vai lá e espia a terra. Porque tinha algo aqui que Deus tinha que tratar com o coração do povo judeu.
Então, disse o Senhor a Moisés: manda o povo espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Não havia dado, né? Você precisa de uma bênção? Precisa. Deus tem a tua bênção, né? Mas ele há de lhe dar a bênção, mas vai precisar de você. Não que Deus precise de você, mas você vai ter que participar da bênção juntamente com Deus, da qual que você precisa, da qual que você almeja. Se não há sua participação na tua bênção, você acha que Deus vai lhe dar a tua bênção? É promessa sua, mas você precisa participar dela. Então ficaria muito cômodo. Então por que dar fé? Para que fé? Se eu não tenho que participar? É somente pedir e dar? Não é assim. Deus tem a bênção, mas Deus exige a nossa participação na bênção. E quando nós participamos na bênção, não é para nós vangloriarmos, dizermos que foi com a nossa capacidade ou com a força do nosso braço que nós conquistamos a bênção. Temos que louvar a Deus, glorificar o nome de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, ele hei de dar aos filhos de Israel, porque teriam que provar a fé. De cada tribo de seus pais envia um homem que seja um dos seus príncipes. Então, Moisés era 12 tribos, pegou um de cada tribo e enviou lá 12 homens para espiar a terra. E a Bíblia diz que eles foram espiar a terra e viram lá os cachos de uvas, tiveram que trazer uma vara, né? O tamanho era o cacho, os melões, as romãs, coisa maravilhosa. Uma coisa assim, bem abundância mesmo. Então, quando eles espiam, né? É o vale de Escol. Escol quer dizer cacho, né? Por causa do tamanho daquele cacho de uva, chamou aquele vale o vale de Escol. Escol quer dizer cacho. Aí o que vai acontecer? Eles vão relatar o que havia espiado. Querida, qual é o seu relato sobre aquilo que você está vivendo? Sobre aquilo que você está espiando? Qual é o seu relato da sua vida? O que você pode relatar para Deus no que diz respeito à tua vida? O que você pode relatar a Deus no que diz respeito à fé que você vive? Conforme o seu relato, vai lhe beneficiar. Conforme o seu relato, não tem como lhe beneficiar. Nós precisamos apresentarmos os relatos a Deus da nossa fé na palavra dele. Então, Moisés aguardou, vai lá e espia lá. Veja se a terra é boa, se não é, se é fraca, se é forte. Vai lá, espia lá e traga para mim o relatório, que nem está dizendo no versículo 18, ó. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? Fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei o produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Então você vê que tem que se esforçar para ter um bom relato. Então Moisés mandou lá ver como é que é o negócio lá. Mas esforçai-vos e traga o fruto da terra. Né? Traga o fruto da terra. Mas se não houvesse esforço, o fruto não viria. Se nós não nos esforçarmos na fé, o fruto não vem da fé. A fé, ela é frutífera. Ela não é uma fé estéril. A fé tem que ser produtiva, frutífera. Então nós temos que relatarmos as bênçãos de Deus, o nosso relato da fé, a Deus. Que nós cremos, que nós confiamos, porque a fé tem que ser frutífera. Aí diz o quê? O 21. Assim subir e espiar a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. Subir através de Negueb, vier a Hebron, onde viram Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Enaques,
Hebrom tinha sido fundado 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como romãs e figos. Chamou aquele lugar de vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram aos filhos de Israel. Então vai dizer o versículo de número 25 agora, que é o relato do que eles viram. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Então eles deram conta a Moisés e Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés, e deram também a toda a congregação, todo o povo que não foi espiar, mas eram os herdeiros de Canaã. Deus mandou 12 espias, um principal de cada tribo, de cada família. Então os seus familiares ficaram lá com Arão, com Moisés, aguardando. 40 dias se passou e o relato chegou. Aí vai dizer o versículo 27 assim, ó: relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Pronto, irmão. Um relato desse aqui, para confirmar um relato desse em bênção, para que eles viessem a tomar posse daqueles cachos de uva, daquelas romãs, daqueles figos e tantas outras bênçãos que tinham lá, era necessário aplicar-se a fé. Porque os 12 espias relataram isso aqui. Verdadeiramente mana leite e mel. É a prova que Deus não mente. Aquilo que Deus promete é bênção para nós, não é maldição. Mas eu preciso aplicar a minha fé. Eu preciso entender que eu sirvo um Deus que me tem dado promessas. Mas todos os 12 espias relataram verdadeiramente mana leite e mel aquela terra. Os frutos estavam lá. Então era para pegar esse relato aqui, simplesmente darem continuidade na fé. Tem muito cristão que ele até deu um bom início na fé, mas ele não consegue terminar na fé. Ele até dá um início, não, vou mudar, vai transformar, minha vida vai ser abençoada. Ele até começa, mas ele não termina. Começou na fé, termina na fé. Porque vem o que vier, Deus é contigo. Deus te abençoará, Deus abrirá tuas portas, Deus suprirá tuas necessidades. Não podemos fraquejarmos na fé. O relato foi maravilhoso, verdadeiramente mana leite e mel. Verdadeiramente Deus tem o leite e o mel para nos oferecer. Mas muitos, infelizmente, não dão continuidade no seu relato de fé. Então, por quê? Porque vê muitas coisas e começa a depositar não uma fé, mas uma incredulidade sobre aquilo que vê. O que você está vendo? Como é que você faz um relato da sua vida? Se você não dá continuidade na sua fé, você vai se angustiar, você vai se atribular, você vai se desesperar e se não vigiar, vai desviar. Olha que coisa. Então o relato foi bom. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. E mostrar-lhe os frutos, né? Este é o seu fruto. Mas aí vai dizer o 28, olha o que é uma falta de continuidade de fé. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E daí? Aquilo que você está vendo, se você julga que é poderoso, mas não é mais poderoso que o teu Deus, pode ser mais poderoso que você. Para você pode ser impossível, mas para o teu Deus não é. Por isso que é importante nós vivemos a fé e darmos continuidade na fé. Olha o fruto, verdadeiramente, olha que palavra. A terra mana leite e mel, foi como Deus disse. Mas parece que a fé vai começar a esfriar. Não no coração dos 12, mas no coração de 10. Mas o povo que habita na terra é poderoso. Já começou a desviar a fé aqui, ó. E as cidades fortificadas
e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, os descendentes gigantes. Então essa primeira palavra do versículo 28 é perigosa. Na nossa comunhão com Deus, quando nós vivemos uma fé, quando nós estamos aguardando uma promessa, essa primeira palavra do versículo 28 é perigosíssima. Temos que vigiar com essa palavrinha de três sílabas aqui, mas... Ah, pastor, eu creio em Deus. Ah, pastor, eu aceitei Jesus. Mas o quê? Cuidado com o mas na sua vida. Mas o povo é forte, mas a terra é fortificada, as cidades são fortes. E daí? O 29, os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então esse mais aqui atrapalhou. Você crê em Deus, você aceitou Jesus. Aceitei, pastor. Ah, pastor, mais o quê? Ah, mas, não tem mas. É fé. Então, um dos 12 levantou a sua voz, porque ele não permitiu que a sua fé fosse colocado o mas. 2 homens não permitiu que aquilo que eles espiaram viesse abalar a fé dele sobre a promessa que havia recebido de Deus. Não permita nada abalar a sua fé sobre aquilo que Deus tem te prometido, porque você está na validade da promessa de Deus. Continua firme, fiel a Deus, honrando a Deus os seus compromissos, o seu temor, que Ele vai te honrar. Então Caleb, versículo 30, fez calar o povo perante Moisés. Quando Caleb começou a perceber que começou a deixar a fé no coração de 10 dos 12 espias, ele tomou a palavra, mandou aqueles ficarem calados. Se você não vai viver a sua fé, se você não tem uma linguagem de fé, então cala a boca, não fale, não pronuncie palavras que não está baseada na Bíblia, que não tem essência espiritual. É perigoso para nós. Quando a essência espiritual começa a ser deixada do nosso coração, os nossos lábios vai proferir palavras que não vai nos ajudar em nada. Vai nos atrapalhar muito. Cuidado com a sua linguagem. Afia a sua linguagem. Mas na Bíblia, Caleb fez calar o povo, porque o relato estava sendo negativo. Estavam perdendo a visão da promessa para colocar a visão no problema. Problema se vence por fé, porque para vencer problema não tem problema, porque problema é profecia de Deus, mas vitória sobre o problema também é profecia de Deus. Então escolha, ou você deixa o problema te vencer, ou você vence o seu problema pela sua fé. Querido, o problema é profecia. Aflição é profecia. Tribulação é profecia. Mas vitória, bênção, vida eterna também é uma profecia. Então por isso que eu preciso dar continuidade à minha fé. Porque as aflições podem me tirar do foco da fé. Pode atrapalhar eu herdar a minha promessa. Porque fiel é aquele que fez a promessa e poderoso para cumprir. Quem? Deus. Então, o Caleb cheio de fé, o Caleb e Josué que não deixou sua fé ser abalada, ele toma a palavra, manda eles ficarem calados. Cala a boca aí, vocês 10 aí. Calem a boca agora que eu vou falar. Olha que atitude bonita. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Caleb, subamos animosamente, cheio de ânimo, pois certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb estava cheio de ânimo, Caleb estava cheio de fé,
Caleb estava cheio de certeza. Mas por mais que tinha gigantes, cidades fortificadas, mas o Caleb não desviou sua atenção da fé. O Caleb não deixou nada atrapalhar a promessa, nada invalidar a promessa. Ele disse assim, ó, calem a boca, vamos subir animosamente, possuamos-la em herança, porque Deus prometeu, pois certamente prevaleceremos contra ela. Querido, certamente pela sua fé, você vai prevalecer sobre o seu problema, sobre a sua adversidade, sobre a sua batalha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Certamente. Por quê, pastor? Porque é herança. A vitória nossa é herança. É a nossa herança. A mudança de vida é a nossa herança. Pela fé. Entenda isso. Pela fé. Aí o que acontece? Porém os homens, versículo 31, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Querido, quando o seu coração é tímido, não tem o que fazer. Quando o coração ele entra naquela duplicidade, pensamento dobre, dois pensamentos, não tem o que fazer. Ou muda, ou não tem o que fazer. Eu vou e não vai. Agora eu vou, não vai e não vai. Eu vou mudar e não muda. Agora eu vou me comprometer e não se compromete. Agora eu vou ser fiel e não é fiel. Coração dobre, duplicidade de caráter, nós não podemos ter. Então, aqueles que subiram, nós não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes que nós. É óbvio, é claro. Eles não estavam errados. Eles estavam certos. Aqueles homens que habitavam em Canaã eram mais poderosos do que eles. Eram gigantes. Só que eles não aplicaram a fé sobre o impossível. É claro, eles não mentiram aqui. Aquele povo dos descendentes de Enaque era um homem de 3 metros de altura. 3 metros de altura. A estatura do judeu era mediana. É 1,80 para baixo. Mas você vai espiar um lugar que tem gigante. Eles não mentiram aqui. Só que eles não aplicaram a fé aqui. Não é problema passar por problema. O problema é não aplicar a fé no problema que nós estamos enfrentando, que estamos passando. A aflição não é problema. O problema é não aplicar a fé no momento da aflição. Então eles não mentem. É povo mais forte que nós. É povo. Só que não poderemos. Aqui faltou a fé. Quando eles disseram não poderemos atacar aquele povo. Aqui eles deixaram de aplicar a fé. Aí o que vai acontecer? É mais forte do que nós. Se nós não aplicarmos a fé sobre as lutas que estamos passando, a luta vai ser mais forte que nós. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, quão pequena será a tua força. Então eles não mentiram. Queridos, queridas, o seu problema não é uma mentira. Se você está passando uma aflição, um momento difícil, não é mentira, é real. Se você falar assim, amor, pastor, estou passando um problema, uma luta, eu creio que você está passando um problema e uma luta. Mas se você não aplicar a sua fé no problema e na luta, é aí que está o problema. Então não tem problema passar pelas lutas, pelas pandemias, não tem problema. Mas passamos por fé. Enfrentamos as situações por fé. Então eles são mais fortes que nós. Coração tímido, né? Temor de homem. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Desprezaram, infamaram, desprezaram, fizeram mau uso daquilo que viram.
Não faça mau uso daquilo que você crê. Não faça mau uso de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Não faça mau uso da Santa Trindade. Não faça mau uso. Infamaram a terra, desprezaram a terra. E diante dos filhos de Israel, de toda a congregação, infamaram a terra que tinha explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha só, infamaram a terra, disseram, é como se dissesse: não produz nem o suficiente para sustentar seus moradores. Como que não produz o suficiente? Será que se Deus vai nos negar a suficiência? Não. Vai suprir a nossa necessidade e vai dar mais do que pedimos ou pensamos. Então eles disseram assim, ó: é terra que devora os seus moradores. Como que devora? Como é que não tem produtividade lá? Homens gigantes comiam muito. Tinha fartura de alimento. Como é que a terra ia devorar seus moradores? Querido, Deus te chamou para a fé. Você acha que Ele vai deixar você morrer na fé? Na fé você não pode morrer, mas com a fé você pode morrer. Aí vai dizer o versículo de número 33. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enac são de raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha, viveram só no diminutivo, só no negativismo. Não dá, não posso, não consigo. Somos como gafanhoto perante eles, aos nossos olhos. Olha, engraçado. A solução dos nossos problemas está numa fé do tamanho da semente da mostarda, assim, ó. E às vezes nós temos um problema assim e julgamos que ele é maior do que a fé que é assim. Uma fé assim vence problemas gigantescos. Basta tê-la, a fé do tamanho da semente da mostarda. São terras de gigantes. Nós não podemos. Você pode. Pastor, está difícil. Você pode. Pastor, não sei o que fazer. Você pode. Não tem mais como, pastor. Você pode. Está difícil para mim. Você pode. Nele que te fortalece. Então nós vimos ali no 33 os gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também lhes parecíamos. Né? Então cuidado com aquilo que você tem ouvido. Pode lhe trazer dois sentimentos. Sentimento de se alegrar no Senhor e sentimento de chorar, de desânimo e de tristeza. Você escolhe. Ou você se alegra no Senhor, ou você fica chorando aí, ó, de tristeza, de angústia, o leite derramado. O povo se revolta contra Moisés, Arão, Calebe, Josué. Capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Por quê? Pastor, por que eu estou nessa terra? Para você viver a fé. Para cairmos a espada? Não, para você vencer com a espada da fé. E para que as nossas mulheres e crianças sejam presas? Não, foi para a liberdade que Jesus te libertou. Tu e a tua casa servirá ao Senhor. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Não, não é melhor voltar para o mundo, porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Não é melhor voltar para o mundo, não. Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Uai, voltemos para o Egito? Levantemos um capitão para voltarmos para o mundo? Não.
Não. Não. Vamos viver a fé unidos e todos nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Porque depois aqui veio a ira de Deus, não deixou de 20 anos para cima ninguém deles entrar. Nenhum daqueles 10 espias entrou na terra que manava leite e mel. De 20 anos para baixo entrou, de 20 anos para cima Deus matou todos no deserto. Mas vai dizer o versículo 24. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. O espírito de Caleb era diferente. O espírito de Caleb era animado, cheio de fé e cheio de certeza. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Qual é o espírito que você tem? É o Espírito Santo? Então você é uma pessoa animada, você é uma pessoa de fé e você é uma pessoa positiva, cheio de certeza dentro de si, porque você sabe que Deus te prometeu e você sabe muito bem que Ele é fiel para cumprir a promessa que te prometeu. Não olhes para o tempo, não olhe para as circunstâncias. Mantenha-se na fé, creia, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Se houver em nós um espírito, nele houve outro espírito. Naqueles 10 espias era espírito maligno, espírito de derrota, espírito do negativismo. Mas no Caleb, espírito positivo, espírito de Deus, espírito de certeza. E eu levarei a terra em que entrou. Eu prometi, eu vou levar Caleb. E Caleb herdou, né? Só ele e Josué. De 20 anos para cima, só eles que entraram. O resto, Deus matou no deserto. Então Deus te deu a fé para você viver a fé. Viva a sua fé, que Deus muito vai te abençoar. Em nome de Jesus. Tenha uma fé cheia de ânimo. Permita a sua fé te dar ânimo. Permita a sua fé te dar certeza que a tua promessa foi Deus quem prometeu e Ele vai cumprir. Passa o tempo que passar, Deus vai te honrar. Amém, queridos? Esta é a palavra de hoje. Que você possa ser muito abençoado por Deus, em nome de Cristo, porque Deus te ama. Então, aplica-se a fé, mantenha-se na fé. Eles não mentiram quando disseram, aqui tem problema. Era verdade. O problema ali era muito grande. Mas não viver a fé. Nós não podemos sim. Tudo é possível aquele que crê. Amém? Deus abençoe então com essa palavra os seus corações. Dá uma glória a Deus aí, diga amém, Jesus, diga eu posso. Eu vou espiar e vou ter fé, ânimo e certeza como Caleb, porque nele houve outro Espírito, o de Deus, o Espírito Santo, que nos confirma a vitória. Amém, queridos? Deus abençoe aí a Marli, Valdirene, Vera Granado, José Camargo. Ô Zé, mandei fazer um negócio lá, naquela motorzinha lá, tá uma beleza o esmeril lá. Cássia Santos, Deus abençoe aí. Dá um abração no meu amado irmão Juninho aí, né? Em nome de Jesus, toda a sua família aí. Amém? Diga então, eu posso, Cida Reis aí, amém. Valdirene, eu posso. Irmã Vera, graças. Então você pode, porque Ele te fortalece. Viu? Fica triste não, que tem mudança de Deus para a nossa vida. Graziela Dutra, Deus te abençoe em nome de Cristo. Dá um abração aí na princesa Cecília e no amado esposo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos, em nome de Cristo? Vamos orar, porque Deus é bom. Louvado seja Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado esta palavra. Nós cremos que o Senhor é este Deus que nos apresentou agora essa palavra tão abençoada aos nossos corações para nos ensinarmos a vivermos a fé.
a enfrentarmos as situações da vida contrárias aos nossos querer, mas pela nossa fé, Pai. Porque nós podemos, meu Pai, no Senhor que nos fortalece. Claro que nós somos incapazes por nós mesmos, mas quando nós aplicamos uma fé em Ti, quando a nossa fé, meu Pai, nos gera ânimo, quando a nossa fé nos gera confiança, certeza, oh Deus, nós vamos agradar o Teu coração e o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos preparar o bom caminho e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, saberemos suportar qualquer situação da vida, Pai. Aqueles 10 espias, meu Deus, eles não mentiram quando disseram que o povo era mais poderoso que eles, mas eles deixaram a fé, e quem deixa a fé, meu Pai, ele se enfraquece, esse se diminui, meu Pai, esse, meu Deus, ele perde a promessa, como eles perderam, meu Pai, mas, meu Deus, nós queremos conquistar, nós queremos vencer, em nome de Jesus, pela nossa fé no Senhor. Então ajuda-nos, meu Pai, coopere conosco, meu Pai, para sermos mais que vencedores em Cristo, vai nos preparando, meu Pai, para as coisas grandes do Senhor, vai nos preparando, meu Pai, para vencermos as batalhas, meu Pai, no nome de Jesus, e glorificarmos o Teu santo nome, Pai. É por isso que repreendemos, meu Pai, toda ação do diabo, toda a força do inferno, caia por terra, Satanás do desânimo, Satanás do ânimo dobre, saia, Satanás da timidez, da covardia, saia agora, da ansiedade, da depressão, da doença da alma, doença da carne, eu te repreendo. Sai, demônio da vida financeira desta pessoa, demônio que fechou a porta, sai agora. É o demônio da enfermidade, sai agora. É o demônio do problema conjugal, familiar, saia, demônio. Eu te repreendo, Satanás. Pega esse desânimo teu e bata em retirada. Essa preocupação na mente dessa mulher, desse homem, sai daí agora. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu determino, eu exijo, na autoridade suprema do nome de Jesus Cristo, que este teu mal caia por terra agora, esse teu mal está vencido agora, em nome de Jesus, que saia e saia, em nome de Jesus. Ó Pai, soberano Deus, ó Espírito de Deus, nos consola nesta hora, encha-nos, Espírito Santo, da certeza que nós somos herdeiros das promessas feitas pelo nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus soberano, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ó Pai, ó Deus soberano, dai-nos a graça, Pai, dai-nos a promessa para a Tua igreja, Pai. Visite essa minha irmãzinha, esse meu irmãozinho agora. Visite a causa, a necessidade, põe Tuas mãos forte agora, Pai. Deus, aqueles que me pedem orações pelo WhatsApp, põe Tuas mãos. Abençoa a Isabel, a Fernanda, sua filha, seu genro. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Tantos outros que têm me pedido orações, Pai. Deus, põe Tuas mãos. Manifesta a Tua glória, Senhor. A igreja clama a Ti, Pai. Precisamos do Senhor, Pai. Manifesta a Tua glória em nossas vidas, Pai. Enche-nos de graça, de confiança, de esperança, Pai. Sendo assim, veremos a Tua glória na terra e no porvir, a vida eterna, Pai. Eu abençoo todos esses que me ouvem, meu Pai. Todos aqueles que eles vão de ouvir essa mensagem serão abençoados. Eu os abençoo para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E louvado seja o Teu nome. E obrigado, Deus. E assim será para todos sempre. E amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Rosa Arimateia, Deus abençoe. Cássia, Deus abençoe. Graziela, Deus abençoe. Forte abraço a vocês também. Toda a sua casa, em nome de Cristo. Amém? Domingo, 10 horas da manhã, estarei gravando uma nova live. Mas estarei na igreja a partir das 8 horas da manhã e também 7 horas da noite. Tá bom? Prepara o teu coração, o teu espírito. Vai lá à igreja. Se você precisa de um conselho da palavra de Deus, me procure lá, me chama no WhatsApp. Pastor Paulo Novato, meu amado irmão, pastor Paulo Novato, lá do Jardim Irajá. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.
Amém, queridos? Olha, mantenha-se na fidelidade a Deus em todos os sentidos da sua vida, tá bom? Seja fiel também nos seus dízimos e nas suas ofertas. Mês passado foi uma batalha, mas Deus deu vitória. E esse mês também nós vamos ter vitória em nome de Cristo, tá bom? Então dilata esse teu coração aí pela fidelidade a Deus, nos seus dízimos, e dilata o seu coração também pela generosidade nas suas ofertas, viu? Que muito vai ajudar essa obra a crescer, em nome de Cristo. Os tempos são difíceis, mas não tem problema não, porque o Papai do Céu nos avisou que nós passaremos por esses momentos. Então vamos crer, vencer, fazer a nossa parte, tá bom? Sermos que nem os macedônios, né? Os macedônios, eles deram muito mais do que eles podiam, né? Porque eles se esforçaram. Então, prepara o teu coração aí para uma oferta abençoada para a Santa Ceia, que será domingo próximo, e a sua fidelidade a Deus, devolva lá. Seu patrocínio também, sei que tem um chamado, devolva lá, ofereça a Deus. Amém, queridos? Olha, Deus te abençoe, forte abraço a todos. Minha irmã Teusa, Deus te abençoe. Carlos, meu xará, Deus abençoe, forte abraço. Dá um abração aí, viu, Rosa, pro Fernando, em nome de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. E eu e minha casa, em Cristo com amor, desejamos a todo bom termo de sexta-feira, um sábado abençoado, e domingo às 10 horas, uma nova mensagem de Deus aos nossos corações. Deus abençoe a todos. Olha, compartilha aí no seu grupo essa palavra em nome de Cristo, tá bom? Mas quero ver compartilhar mesmo, né? Fala, eu vou compartilhar, e compartilha em nome de Cristo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até domingo às 10 da manhã, em o nome de Cristo e na graça dele para todos sempre. Forte abraço e até mais.